Bom dia, meninos e meninas. Conforme nós combinamos no último encontro aí do grupo de estudos, a ideia hoje é estudar romantismo, né? O arcadismo tem uma fase de pré-romantismo, conforme nós vimos, né? Então a ideia hoje é mostrar o que é esse romantismo, até para vocês verem por que aquilo que nós tínhamos visto na outra semana é mesmo um pré-romantismo. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver o contexto do romantismo, né? Vamos ver os procedimentos, os valores que esse romantismo tem, né? E aí, enfim, a gente encerra, né? Os autores a gente vê um outro dia, tá? Vamos lá, então. Então, conforme eu disse a vocês, a ideia hoje é estudar romantismo, ou seja, é estudar a literatura que vai acontecer aí no mundo na primeira metade do século XIX. O arcadismo é a literatura do século XVIII, né? E o romantismo é a literatura do século XIX. Para a gente começar, deixe mostrar esse quadro aqui para vocês, que ele é emblemático, né? E ele consegue assim dar essa ideia tão importante de que a gente precisa para estudar romantismo. Esse quadro, um dos mais famosos do romantismo, do Delacroix, chama-se A Liberdade Guiando o Povo. Então, repare que vocês têm aqui a liberdade representada pela mulher, né? Veja que essa mulher está com os seios à mostra. E nem por isso a imagem dela é uma imagem sensual, né? A ideia de mostrar os seios aqui tem a ver com o fato dos seios da mulher representarem mesmo a vida, né? Por ali que se dá a amamentação, por exemplo. E essa mulher que representa a vida e representa, enfim, os ideais de todos aqueles que estão lutando, veja que há muitas pessoas aqui à volta dela, né, lutando pela causa, carrega a bandeira da França. Então, isso aqui é uma referência direta às revoluções, né? E o fato de que o povo participa dessas revoluções. Por um lado, estão vendo esse indivíduo de cartola aqui, ó? Isso aqui é a própria imagem do escritor, é o Delacroix, né? Que, enfim, está de cartola, está com uma roupa mais elegante, né? Representando uma elite, enquanto que os outros ó, são pessoas mais simples e estão todos ali lutando pela mesma causa, em torno do mesmo símbolo aqui que representa a França. Então, é importante que a gente associe o romantismo não só à idealização da mulher, a ideia do amor como solução para todos os problemas, né? Mas principalmente a ideia do ideal, né? Da luta por um ideal e de como se acredita que esse ideal é importante e pode ser alvo de luta de todos. Ou seja, se nós temos o arcadismo, o neoclassicismo, ligado diretamente à revolução, ao iluminismo, né? O romantismo está ligado diretamente à Revolução Francesa. Então, para a gente entender o romantismo, é importante a gente entender o que foi essa Revolução Francesa. O que vai afetar o romantismo não é a questão diretamente econômica ou política resultante da Revolução Francesa, mas é a questão social resultante dessa revolução. Então, vamos lembrar vocês o que aconteceu para refrescar um pouquinho a memória histórica, tá? Antes da Revolução Francesa, a classe social que estava no poder era a nobreza, e logo depois vinha o clero. Se alguém pensou em clero primeiro e nobreza depois, não custa nada a gente lembrar que dá exatamente na mesma. São duas classes sociais que têm privilégios, certo? Mas são duas classes sociais que não têm obrigações. Por exemplo, eles não sustentam o país pagando impostos. Quem sustenta o país pagando impostos é a burguesia. Então, veja, a burguesia sustenta o país, certo? Com os impostos, mas não tem os privilégios que a nobreza e o clero têm. A nobreza e o clero determinam não só as questões políticas, né? Mas determinam também as questões ideológicas. Ou seja, aquilo que é mais bonito, aquilo que é mais elegante, aquilo que é certo, não é? É aquilo que a nobreza faz, é aquilo que a nobreza determina que seja certo. Então vai chegar uma hora que essa burguesia ela vai ficar incomodada com isso. Então, como assim? Ela que sustenta o país e os benefícios acontecem todos para a nobreza e para o clero, né? Quem vem depois é o proletariado e o campesinato, o vulgo povão.
É um pessoal enfim, é a mão de obra, tá certo? Na maioria das vezes, mão de obra barata, não é? Sustenta aí o país com o seu trabalho, não é? Mas não tem privilégios, tá certo? Enfim, só as obrigações de trabalho mesmo. O que é que foi a Revolução Francesa? Então, ela foi um jeito de a gente perceber que às vezes a realidade é mais romântica que um romance romântico, né? Veja que a burguesia vai aliciar o povo no ideal que ficou conhecido como liberdade, igualdade e fraternidade. Olha, gente, acreditar que um dia o mundo vai ser tudo isso, né? Livre, igualitário, fraterno, olha, isso aqui é mais romântico do que o peri do Guarani arrancando uma palmeira do chão, certo? Essa é a verdade. É mais idealista do que você pensar em Iracema como síntese do Brasil, né? Aquela mulher maravilhosa, né? E seja por dentro, seja por fora. Então, o fato é, a Revolução Francesa aconteceu, com direito à queda da Bastilha, né? Cabeças rolando e tudo. E aí, quem é que ficou no poder? A alta burguesia. O que mostra para vocês, né? Que o ideal de igualdade já era. Não aconteceu. A partir do momento que eu tenho uma classe social no poder e outras que lhes são subalternas, então, obviamente, aquilo que a gente poderia chamar de igualdade deixou de existir. Depois, olhem só que coisa, meninos e meninas, veio o clero e a nobreza, o que mostra para nós, né, que são classes sociais que perderam privilégios. Por exemplo, tem que agora sustentar o país com impostos, mas de verdade, não perderam toda a influência, certo? Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente vai perceber que essa influência não é perdida, porque é frequente nós lermos romances de época em que burgueses, em que pessoas que ganham dinheiro lá com o seu trabalho, quando já tem esse dinheiro, vão buscar status. E esse status, entre outras coisas, é obtido com títulos de nobreza. Então, o indivíduo não nasceu nobre, mas ele compra um título para se tornar nobre. Isso mostra para você que ser nobre ainda vale, mesmo que não seja a coisa mais importante. Guardem isso, tá? Depois, olha só quem fica, a baixa burguesia, que lutou pelas mesmas coisas, mas não subiu junto com a alta burguesia, que é a burguesia endinheirada. E aí, olha lá, proletariado e campesinato, obviamente, sequer se subdividem, né? Eles estão saindo do lugar. O fato, gente, é que a Revolução Francesa vai gerar essa situação que vai influenciar diretamente o romantismo. Os autores românticos, vamos começar com o contexto europeu, né? Ou eles saem desta classe social, a nobreza, ou saem desta classe social, a baixa burguesia. A nobreza, obviamente, não está nem um pouco satisfeita com o resultado da Revolução Francesa. Então, o que vai acontecer nos romances produzidos por essa nobreza? Nós vamos ter o que a gente chama de romantismo saudosista, né? Lá na Europa, esse saudosismo é representado pela Idade Média. E lá, olha só, a gente vai encontrar como herói o cavaleiro medieval. Olha, gente, isso é para voltar para o passado, vamos voltar direito, tá certo? Não adianta nada voltar para o passado do século XVIII. Bobagem. No século XVIII, o movimento iluminista já estava questionando esse poder da nobreza. Então, se é para voltar, vamos voltar ao período que a nobreza teve mais poder do que qualquer outra época. E esse período foi justamente a Idade Média. Lá vai ser resgatado esse cavaleiro medieval. E esse cavaleiro medieval, pessoal, é o máximo. É perfeito, ele é lindo por fora, ele é lindo por dentro. E por que ele é assim? É um jeito da nobreza dizer para você, você está vendo como naquela época tudo era melhor? Então, o romantismo, ele não idealiza o herói porque não tem mais o que fazer, ou porque ele é um indivíduo que não sabe o que está fazendo, não. Ele idealiza o herói porque ele sabe exatamente o que ele está fazendo, certo? Ele está mostrando para você que naquele período em que a nobreza estava no poder, tudo era muito melhor. Se você pensar na baixa burguesia, gente, para a baixa burguesia, voltar para o passado não vai adiantar nada. Vai dar exatamente na mesma. Né? Então, o que a baixa burguesia quer?
A baixa burguesia quer subir ao poder junto com a alta burguesia que já tinha sumido. Então, subido, né? Então, da baixa burguesia vai surgir um romantismo reivindicatório, que vai gerar aquela coisa que a gente vê no romantismo com muita frequência, que é a postura maniqueísta. O rico é feio e é mau. O pobre é bom e bonito. Sabe, bem e mal são claramente divididos, como se alguém pudesse ser só bom ou alguém pudesse ser só mal. A grande obra que a gente tem nesse período mundialmente, por exemplo, é a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? que traz justamente isso, né? O indivíduo que é bom é ótimo, o indivíduo que é mal, uma peste, tá certo? Isso é um jeito da baixa burguesia mostrar que seria importante que esse povo estivesse no poder. Ora, se você juntar as duas coisas, você vai chegar a isso. O movimento romântico é um movimento de descontentes. É um movimento de quem não está nada feliz com o resultado da Revolução Francesa. Vamos ver o que está acontecendo no Brasil, né? Obviamente, no Brasil, nós não tivemos a Revolução Francesa, mas nós tivemos uma situação que vai gerar posturas muito semelhantes a essas, né? Nós tivemos, em 1822, a independência. Tudo bem que hoje, estudando história, né, nós sabemos que essa independência deixou muito a desejar. Mas, gente, foi a que nós tivemos, tá certo? Era essa que nós tínhamos, né? Então, pela primeira vez, o intelectual brasileiro, o escritor brasileiro, vai usar a sua obra para mostrar que ser brasileiro é legal. Basicamente é isso. Ser brasileiro era legal. Era importante criar uma identidade para o Brasil. O que adianta nós estarmos livres política e economicamente, mesmo que a gente saiba hoje que essa liberdade deixou muito a desejar, né? Mas vamos partir do princípio de que estamos livres política e economicamente. Falta-nos ser livres enquanto identidade. O Brasil não vai retomar a identidade brasileira, porque essa identidade nunca existiu. Tudo que existiu até agora foi reflexo europeu pela nossa situação de colônia. Era preciso criar uma identidade para o Brasil. E essa identidade vai ser criada através do nosso romantismo saudosista. E esse romantismo não é com o cavaleiro medieval. O nosso passado não é o cavaleiro medieval. O nosso passado é o índio. E esse índio não é um índio qualquer. Ele é um super índio. É como o personagem Peri do romance O Guarani. Ou seja, no meio de uma tempestade, ele, além de proteger a moça, colocá-la fora de perigo, ele arranca uma palmeira do chão com as duas mãos. Ainda quebra a palmeira ao meio, faz uma jangada para levar a moça para o outro lado e salva a moça. Não importa se você acha que isso não é possível. O romântico não quer mostrar para você o que está acontecendo. Ele quer mostrar para você o que deveria ser. O romântico coloca nas suas obras não a realidade, vamos deixar isso para os realistas, né? O romântico coloca na sua obra um sonho. E esse sonho é representado, num determinado momento, pelo índio. O índio é a síntese, né, desse sonho que é defendido pelos românticos. Então, o índio é um super-herói. Ele é maravilhoso por fora e maravilhoso por dentro. O nosso romantismo reivindicatório é diferente do que acontece em Os Miseráveis, do Victor Hugo. Nós agora somos independentes. Muito bem. O que nos falta? Abolição e república. É o que nós vamos ver em próximas aulas, na voz de Castro Alves, por exemplo. Certo? A praça do povo, como o céu é do condor. Né? Ou ainda lá no navio negreiro, quando ele clama, por exemplo, ao mar, né, que afunde o navio, porque é melhor que aquele povo todo morra, né, do que vá ser castigado nas fazendas, por exemplo. É aquele que briga por abolição. Então, nós vamos ter o nosso romantismo saudosista aqui, vamos ter o nosso romance reivindicatório, mas com a nossa cara, certo? Tudo bem, gente, o nosso índio, verdade, parece um cavaleiro medieval vestido de índio.
Mas, assim, é um pouco demais. Nós queremos que o Brasil seja capaz de fazer um romantismo, uma identidade crítica para o Brasil. Vamos deixar isso para os modernos. Os modernos vão fazer isso, lá no século XX. Né? Esse é o primeiro momento. E, nesse primeiro momento, a briga, a construção dessa identidade não é do que o brasileiro é, mas é do que o brasileiro deveria ser, sabe? E quando a gente busca ser muito, ser perfeito, olha, com certeza perfeito a gente não é, mas a gente consegue chegar perto. Se você se contenta com a mediocridade, nem medíocre você é, porque a gente nunca consegue tudo o que quer, certo? Então, o fato do artista romântico jogar a régua lá para cima, buscar esse ideal lá para cima, com perfeição, é o desejo de mostrar para o brasileiro que o brasileiro pode ser grande. Ele pode ser grande, se ele valorizar as coisas dele, certo? Lembre-se de que nós estamos no século XIX no Brasil. E aqui, gente, olhe, o que era considerado bom era aquilo que era europeu, que era branco, certo? Isso explica, um exemplo bem fútil, isso explica, porque quando você vê filmes de época, novelas de época, você vê as mulheres saindo à rua com aquele calor terrível, com luvas, chapéu e sombrinha. Gente, aquilo tudo é para proteger do sol. Qualquer corzinha no rosto, por exemplo, não era sinal de saúde, isso era sinal de trabalho braçal. Né? O ideal brasileiro era ser branco, branco como europeu, certo? Então, daí preservar tudo isso. O que vai acontecer no romance indianista, por exemplo, no caso de um José de Alencar, é mostrar que essa identidade brasileira é feita da mistura do índio com o branco, certo? E não só do branco, né? Ou só do índio, mas a mistura dos dois numa perspectiva idealizadora, claro, né? Perspectiva essa de um escritor do porte do José de Alencar. Então é isso. Quais são os procedimentos românticos? A partir do momento que nós vimos o contexto e vimos como acontece aqui no Brasil, como é que o romântico age? Então, primeira coisa importante, nada é mais importante para o romântico do que ele mesmo. Certo? O fato é, o romântico é aquele que lutou pelas coisas, como aconteceu quando ele lutou pela Revolução Francesa, e ele não atingiu os objetivos que ele queria, certo? Então, a partir do momento que ele não atingiu, ele é aquele que diz assim, bom, então, tá bom, então eu também não brinco mais, eu me fecho. Então, o romântico é o indivíduo mais egocêntrico que existe, justamente porque ele está insatisfeito. Eu disse a vocês que é um movimento de descontentes, né? Todas as características do romantismo são reflexos dessa função emotiva da linguagem, desse excesso de subjetividade. Por exemplo, o nacionalismo. A minha terra é a mais linda do mundo. Sabe por quê? Porque é minha. Entende como é que é minha? Isso é reflexo desse sentimento nacionalista, né? Idealização. As coisas não são como elas são como eu acredito que elas sejam. Então, o romântico não busca refletir a realidade, ele busca mostrar a realidade como ele acredita que ela seja, certo? E a tendência é ele idealizar isso para melhor, né? Ilogismo. Por exemplo, há uma cena de um romance chamado Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, em que a personagem Dona Francisca recebe uma notícia terrível e começa a chorar diante disso. Gente, ela chora tanto que fica cega. Não adianta você dizer que ninguém fica cego de tanto chorar, no romance fica. Simples assim, no romance fica. Então, a lógica do romântico não é uma lógica geral, é a lógica dele. Né? Daí a gente chama isso de ilogismo. Escapismo. O romântico aceita qualquer coisa, menos a realidade, menos o presente. O presente é aquilo que o deixa insatisfeito. Portanto, ele foge para o passado, ele vai para o futuro, mas o aqui e o agora ele não encara. Esse aqui e agora, nós vamos deixar para os realistas depois, tá? Exotismo, né? O nosso índio é um ser exótico, o nosso espaço lembra o paraíso perdido de Adão e Eva, o Brasil é isso, certo? Há muitos textos, por exemplo, que se volta para o Oriente exótico. Então, buscar aquilo que é exótico é buscar aquilo que é diferente daquilo que se está vivendo, tá? Religiosidade. Então, sempre que a gente está mal, a gente se lembra mais de que Deus existe, né? Como o romântico é aquele que está ali, centrado nele mesmo, a tendência é ele estar mal.
Só que essa busca de religiosidade nem sempre se liga a Deus. Alguns românticos se dizem satânicos. Alguns são satânicos mesmo, mas muitos, gente, só falam que são para provocar. É aquela situação, todo mundo acredita em Deus, não é muito bem, então eu acredito no diabo. Por quê? Porque eu não sou igual a você. Entende como é que é? Como o romântico é aquele que quer mostrar que ele é diferente de tudo aquilo em que ele não acredita, ele vai defender coisas que sejam diferentes das coisas defendidas pela maioria, tá? A natureza, então, na semana passada, nós falamos um pouquinho da natureza árcade, né? Que é aquela coisa bucólica, pastorzinho, musazinha, né? Paisagem e tal. A natureza romântica, gente, é a extensão do próprio lírico. Estou triste, a natureza está triste. Estou feliz, a natureza está feliz. Então, a natureza não é o que ela é o que eu quero que ela seja. Então, isso explica por que na segunda geração romântica, que é aquele momento ultra-romântico, né, em que os românticos levam o romantismo às últimas consequências, a paisagem chega a ser cemiterial. Gente, o cemitério é o melhor lugar, porque lá só existe gente morta, e gente morta não enche o saco. Então, como o romântico tem essa coisa de se isolar dentro dele mesmo, né, ele busca espaço em que ele possa fazer isso. Então, ao contrário do Arcade, que gostava do dia, por exemplo, ele prefere a noite. Ele gosta da noite. Né? Ao contrário do Arcade, que era sempre otimista, a partir do momento que ele é insatisfeito, muitas vezes ele busca a morte como solução. Tá? Então, essa natureza que vai ser descrita, ela é uma extensão dele mesmo. E, por fim, pois é, o romantismo se relaciona à criação do folhetim. Antes de mostrar para vocês como é o folhetim, só para justificar, eu coloquei esses coraçõezinhos aí para que vocês entendam que todas as características românticas são resultado de uma postura subjetiva, de uma postura absolutamente pessoal. É uma extensão desse pessoalismo. Né? Então, não existe, a verdade é, o romantismo é o movimento mais egocêntrico, não é, que nós podemos ter, e nós vimos que isso tem relação com o momento que se vive. E o folhetim também tem a ver com esse momento que se vive. Vejam bem, eu disse a vocês que depois da Revolução Francesa, a alta burguesia subiu ao poder. Essa alta burguesia, ela sobe ao poder não é porque é culta, ela não sobe ao poder porque ela tem bom gosto, porque ela é refinada. Né? Essa burguesia sobe ao poder porque é endinheirada. Então, muitos desses burgueses são o que a gente chama hoje de novo rico. Né? Então, é um indivíduo que tem dinheiro, tá certo? Mas, de verdade, ele não tem grande conhecimento. Essa burguesia que está no poder agora, porque é endinheirada, é uma burguesia que quer ter status. Ela quer ser chique. E como é que ela vai ser chique? Como é que ela vai ter status? Imitando quem é chique. E quem era chique era a nobreza. Em parte, muitas vezes eles compram títulos de nobreza, certo? Esse hábito vai se estender por muito tempo. Por exemplo, no livro O Cortiço, né, você tem o João Romão, que depois de ficar rico, quer ser visconde. Então, isso é um jeito de mostrar para você que durante muito tempo essa coisa do título de nobreza vai ser importante. Mas não é só isso. Né? Para você ser chique, você tem que imitar os hábitos de quem é. E uma das coisas que essa burguesia fazia era ler. Acontece, gente, que a maioria dessa burguesia é semi-analfabeta. Ela não tinha como ler as coisas que a burguesia, que a nobreza lia. Então, entra em cena o que a gente chama hoje de indústria cultural. Vamos produzir algo que essa burguesia seja capaz de ler. Então, quando surge o romance romântico em forma de folhetim, ele não surge para ser uma grande literatura, ele surge para ser literatura de consumo dessa burguesia semi-analfabeta. Isso não significa que não vão surgir grandes romances, vão. Senhora, do Alencar, Iracema, do mesmo Alencar, tá certo? E depois desse romance todo, o romance realista de um Machado de Assis, mas quando surge para satisfazer esse desejo de consumo dessa alta burguesia. Isso explica as características do folhetim tradicional. O folhetim era o romance em capítulos. Né? Então, o romance ele tinha lá um suplemento, era um suplemento no jornal, ou ele era vendido para que as pessoas quisessem, para que as pessoas lessem
e visse a continuação da história. E elas ficavam ansiosas por isso. Olha, é muito parecido com o que acontece com a novela de televisão, por exemplo. O esquema do folhetim não é um esquema, volto a dizer, para essa grande literatura, mas é um esquema para produzir literatura para essa burguesia semi-analfabeta ler. Para isso, eu preciso produzir algo que dê para esse semi-analfabeto ler. Isso explica por que as personagens românticas, principalmente iniciais, elas são rasas, elas são lineares. Quem é bom é ótimo, quem é mau é uma peste. Não existe o mais ou menos. Isso, o indivíduo semi-analfabeto é capaz de ler. Ou seja, os romances românticos tradicionais, eles são maniqueístas. Você tem o choque entre o bem e o mal, né? E nesse tradicionalismo todo, obviamente, a tendência é o bem vencer, tá? O romance, ele é cronológico. Lembre-se de que você tem um indivíduo semi-analfabeto lendo. Então, você não pode fazer nada muito complicado. A história tem começo, meio e fim exatamente nessa ordem. O romance tradicional, como a Viuvinha, por exemplo, a Moreninha, vão ser romances assim. E a tendência é ter um final feliz. Porque esse final feliz, o burguês semi-analfabeto é capaz de ler, é capaz de entender. Ele adora um felizes para sempre. É a hora que se produz aquilo que Aristóteles chama de catarse. A vida dele pode não ser a melhor do mundo, mas no romance que ele está lendo, nossa, a mocinha vai casar lá com o mocinho, eles vão viver felizes para sempre. Mesmo que a mocinha seja pobre e o mocinho seja rico. Às vezes, gente, não é o happy end, né? Às vezes, eles vivem infelizes para sempre, ou não vivem, né? Por exemplo, é o que acontece com o Amor de Perdição. Se o Camilo Castelo Branco quisesse fazer a parte 2, ele não teria como, porque ele mata todas as personagens. Então, morre todo mundo. Morre o mocinho, morre o antagonista, morre todo mundo. Isso, o burguês semi-analfabeto também é capaz de entender. Então, essa literatura que não tem esse final aberto, certo? Mas é um final ali, bem final mesmo, amarradinho, né? A gente consegue sempre entender o para sempre. É aquilo, por exemplo, que vai ser buscado pelo escritor romântico. Para quê? Para essa burguesia semi-analfabeta ser capaz de entender o que está escrito. É isso que vai acontecer. Então, gente, vai se produzir depois uma grande literatura? Claro que vai. Mas quando surge o romance romântico, ele surge para isso. Ele surge para atender essa necessidade desse público consumidor, né, que é essa alta burguesia que está no poder. Então, é isso. O que vocês têm que fazer, então? Nas próximas, nós vamos voltar a ter aula de literatura daqui a 3 semanas. Né? Daqui a 3 semanas, nós vamos falar um pouquinho da poesia romântica brasileira e da prosa romântica brasileira. Então, esse é o tempo de vocês revisarem esse assunto. O livro da coleção tem os exercícios, vocês peguem o livro de literatura, né? E façam os exercícios que correspondem, lá no livro da coleção, à parte de romantismo, seja contexto, seja características, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, vocês já sabem, vocês podem escrever, né? No e-mail que eu sempre disponibilizo a vocês, e eu vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá bom? Na próxima semana, né, nós prosseguimos o grupo de estudos, tá certo? Mas aí já com outro assunto, tá bom? Então, boa semana para vocês, fiquem com Deus, né? Descansem bastante, cuidem da saúde, tá certo? E estudem também um pouquinho, tá? Um beijo aí no coração de todos vocês.